Bom dia a todos, então. Hoje é dia 20 de abril, agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos começando a nossa 40ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema altruísmo como critério para a tomada de decisão, da página 186 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, aquela de capa azul. Com este tema de hoje, estamos iniciando um novo capítulo para tomar a decisão correta. No próprio texto, o Inamori fala que ele separou um capítulo específico para tomada de decisão, né? Que está consistindo, então, em 5 princípios. O altruísmo, que é o primeiro de hoje. A segunda, ousadia e cautela. A terceira, atenção consciente. Quarto, o jogo limpo. E o quinto, separar a conta pessoal da empresarial, né? Então, mais uma vez, bom dia a todos. O Daniel, seu Eurocouto, de São Paulo. Carlos Wada, de Mogi das Cruzes. Rodrigo de Marques, São Bernardo do Campo. Paulo César, de Santo André. Dona Yasco, da Tecim Suzano. O Ronaldo, da Tecim Minas. Bruno Crespo, da MN Própolis, também Mogi. A Mauri Vieira, do Grupo MNS de Pilar do Sul. Hélio Junge, de Brasília, né, Hélio? Muito bem. Eu sou Paulo Seiji, junto com seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudos de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, representado pelo seu Katsuhide Itagaki. Sempre comento aqui, deixo aqui para maiores informações sobre como implantar a filosofia empresarial na sua empresa, sobre os métodos de formação de grupo de estudo de filosofia. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail imbraf.p@gmail.com, que vai estar constando aí na descrição do vídeo. E também sobre os livros de filosofia Inamori, também pelo mesmo e-mail. Aqui é só um comentário. Esse mês, final do mês de março e durante o mês de abril, né? Tivemos um contato do pessoal de Santa Catarina, uma pessoa de Santa Catarina, que disse que leu aquele livro Pessoas Comuns Podem Fazer Coisas Extraordinárias, do Inamori, né? Ele gostou desse livro, deve ter entrado na rede, pesquisado e chegou, pegou o e-mail, esse embraf.p@gmail, entrou em contato com a gente falando de mais livros. Aí ele adquiriu, levou mais 3 livros aí. A rede é isso, né? Mais uma informação aqui. No YouTube, alcançamos 185 inscritos, com 21.560 visualizações na atualização de ontem. A estatística dos últimos 365 dias, que é uma das opções que tem no YouTube, né? Ele mostra 4.944 visualizações e 847 horas de exibição no último ano, nos últimos 12 meses, né? 847 horas, só para ter uma ideia, nossa reunião, considerando 1 hora cada participante, em 2021 foram 212 horas, 2022, 224 horas, 2023, 229 horas. No ano todo, com a participação de cada um, né? Então, 200 e poucas horas para 847 em 12 meses, significa quase 4 vezes mais de horas assistidas. Esse é o efeito, né? A força da rede, é isso? Porque aquilo que está publicado anos atrás, quem quiser assistir, quem quiser acessar, está lá disponível, né? No mês passado, em março, eu mencionei sobre o livro Keiten Aijin, né? Esse livro aqui, que é em português, né? Tá tudo em japonês aqui, mas Meus Princípios da Administração para o Sucesso. E queríamos distribuir aí pelo valor do correio. Nós tivemos uma boa reação. Foram distribuídas no período, então, 20 exemplares, né? Gostaria de mencionar aqui o espírito altruísta de 2 pessoas
membros participantes que fizeram uma contribuição 10 vezes maior. 10 vezes maior do que o valor do frete. Então, muito obrigado pela generosidade. Não sei se vocês combinaram, mas pela generosidade, essas atitudes envaidecem a gente, né? Incentiva o trabalho. Muito obrigado aí. E fica o exemplo do altruísmo, né? Que é o tema de hoje, viu, pessoal? Agora, esse mês eu queria reforçar este livro aqui, que está pequeno, mas eu vou colocar a imagem total, Jitsugaku. Também está o título em japonês, mas é Minha Experiência, um Estudo. Jitsugaku é o livro que fala sobre contabilidade para a administração, mas numa linguagem muito simples que o Inamori fez. Então, ele ilustra o exemplo de uma pessoa vendendo banana na rua, né? E aí ele explica o que é o ativo circulante, o capital, o que é o ativo, o que é despesa, de uma forma muito simples, que qualquer pessoa pode entender, compreender. Então, esse livro, a contribuição é R$40, para efeito de correio é 232 gramas. Tem 150 páginas, mas é bastante instrutivo. Mas não é só para quem vende banana, não, viu? Pode ir para média empresa, pessoas que movimentam somas consideráveis, às vezes ainda não conhece ou não domina essa linguagem que o Inamori aborda nesse livro aí. Que bom, Paulo. O nosso é hortifruti tudo menos banana. Menos. Por falar em banana, banana tá R$8 o quilo agora, hein? Aquela ventania que deu em Canané, que dizimou a plantação de banana, explodiu o preço. Mais uma coisinha só, no final da reunião, vou ter uma surpresa hoje. Eu vou fazer um sorteio aí de um livro. Mas eu não vou falar o que é, você não deixa de ser surpresa, né, pessoal? 9h13 agora, sobre o tema, né? Altruísmo como critério para a tomada de decisão. Num trecho, o Inamori pergunta, que ele menciona lá, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou fazer ou não vou fazer esse investimento? Né? Qual administrador, não precisa ser administrador, pode ser profissional liberal, pode ser cidadão comum, mas quem já não viveu esse dilema, né? Para que lado eu vou e faz esse questionamento. Mas para os administradores, Inamori fala assim, uma boa administração de empresa depende muito de o administrador estar apto a tomar uma decisão acertada. Ele fala isso, né? Pois as empresas poderão entrar em crise se tomarmos uma decisão errada. E aí ele ensina, dessa vez, literalmente, ele dá alguns truques aí, ele ensina como que você toma uma decisão acertada. Então, vamos ver a importância dessa decisão, né? Vamos ver no vídeo aí. Vou compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Aqui começa o capítulo 3. Como tomar a decisão correta. Tenho dito sempre aos senhores que uma boa administração de empresa depende muito de o administrador estar apto a tomar uma decisão acertada, pois as nossas empresas poderão entrar em crise se tomarmos uma decisão errada. Para transmitir a importância da tomada de decisão acertada em qualquer momento, criamos um capítulo dedicado na caderneta de filosofia da Kyocera. Explicarei o primeiro item deste capítulo, altruísmo como critério para a tomada de decisão. Escrevi o seguinte e vou ler. Há dentro de nós um sentimento egoísta, movido somente pelo interesse pessoal, e outro altruísta, que ajuda o próximo mesmo sacrificando a si próprio. Se tomarmos nossas decisões com a mente egoísta, não obteremos ajuda de ninguém, porque nos basearemos somente em obter vantagem própria. Ficaremos também com a nossa visão sobre as coisas restrita, porque estaremos enxergando somente a nós mesmos, o que nos levará a cometer decisões erradas. Por outro lado, a mente altruísta age com a preocupação de servir bem aos outros e ao bem-estar destes. Logo, com a mente altruísta, obteremos melhor colaboração de outras pessoas,
como também teremos uma visão larga, propiciando-nos condições para tomar decisões corretas. Para realizarmos melhores trabalhos, não devemos apenas pensar em nós próprios. Devemos, sim, pensar sempre nos outros e tomar decisões com a mente plena de altruísmo. O administrador que fica no topo da organização definirá o destino da sua empresa. Portanto, sempre deve tomar a decisão correta. Se tomar decisão equivocada, a empresa sofrerá o risco da falência. Assim, eu digo sempre que a primeira medida importante para se tomar a decisão correta é ter o altruísmo como critério básico de tomada de decisão. É comum um administrador de empresa precisar avaliar as diversas situações para uma tomada de decisão, bem como orientar um subordinado quando o consulta. No dia a dia, tendemos a julgar as coisas pela intuição, mas quando é feito por quem não foi treinado, na maioria das vezes, este o faz por instinto. O instinto é parte básica que constitui o nosso sentimento e tem função de priorizar a defesa do nosso corpo. É o coração que nos faz agir ou pensar de forma a privilegiar nós mesmos. É um sentimento oposto ao espírito altruísta, através do qual pensamos sempre no benefício de outrem. Entretanto, é dádiva concedida por Deus e que está dentro de nós para proteger a nós mesmos e, portanto, está acima de qualquer julgamento, se é bom ou ruim. Em outras palavras, os seres humanos tendem a julgar as coisas, colocando sempre a si próprios no centro da situação. Ou seja, em se tratando de negócios, se é benéfico a ele ou se dará lucro à sua empresa. Acredito que, normalmente, a maioria dos administradores toma decisões dessa maneira, por instinto. Todavia, esse tipo de decisão pode ser conveniente a ele, mas talvez inconveniente aos que estão à sua volta. Vou dar um exemplo radical. Supomos que haja alguém que, aproveitando-se da falta de informação do comprador, tenta vender algo por um preço acima do mercado. O comprador só não conhece o preço do mercado, mas o vendedor, obviamente, está ciente de que se essa pessoa comprar por esse preço, o prejuízo desta é certo. Mesmo assim, efetua a venda argumentando: é ele quem quer comprar. Que mal há nisso? Se pensar as coisas somente por instinto, poderá, posteriormente, causar problemas e prejudicar aqueles que estão ao redor. Do contrário, se julgar as coisas com o coração altruísta, pensando primeiramente no próximo, certamente terá controle sobre seu instinto e pensará: posso ganhar com essa transação, mas a pessoa terá problemas posteriormente. Assim, desistirá de vender por um preço exorbitante e dirá em seguida: você não pode comprar por um preço como esse. Vou lhe fazer um preço razoável. À primeira vista, parece que o vendedor terá perdido uma chance de ganhar dinheiro, mas no futuro, essa decisão apresentará um bom resultado para ambas as partes. Na caderneta de filosofia da Kyocera, mencionei que o sentimento altruísta é aquele que procura sempre fazer algo que beneficie o próximo, mesmo que se sacrifique a si próprio. Esse sentimento altruísta não se enquadra somente na administração de uma empresa, mas se trata de critério valioso para a tomada de decisão em diversas situações, mesmo para governar um país ou disseminar a educação. Na verdade, aquele que é capaz de julgar com altruísmo é um sábio ou santo iluminado, porque o estado extremo do altruísmo é o estado estático de iluminação pessoal. Mesmo eu, apesar de sempre lhes orientar a julgar com espírito altruísta, ainda não cheguei a um nível satisfatório. Dizem que quem possui um critério de julgamento de alto nível consegue se visualizar melhor qualquer coisa. Alguém que atingiu o estado de iluminação, quando consultado, orienta de maneira simples, dizendo rapidamente o que se pode ou não fazer. Pessoas assim visualizam muitas coisas que as comuns não veem. Porém, infelizmente, este mundo está repleto de pessoas com instinto egoísta, que buscam somente o seu benefício. Tais pessoas repetem lutas sangrentas no cotidiano, medindo os resultados somente pelos ganhos ou perdas, pelo que conquistou ou que foi tomado por outros, pelo lucro ou prejuízo. Em contrapartida, quem tem sentimento altruísta consegue ver o mundo de maneira mais ampla, como se olhasse de um local mais alto. Por isso, para ela está visível que pessoas comuns, que trabalham pensando que tomaram as melhores decisões, poderão tropeçar logo adiante. Por exemplo, mesmo que uma pessoa iluminada aconselhe uma pessoa comum a não seguir determinado caminho,
porque logo adiante há uma vala. Esta não consegue ver, pois está convencida de que escolheu o caminho certo, pois outro está cheio de buracos. Assim, logo mais, acaba caindo numa vala cheia de lama. Em suma, um coração dominado por ganância não consegue ver mesmo aquilo que é visível. No entanto, conforme mencionei há pouco, é muito difícil as pessoas comuns como nós, sem tamanho preparo, entender como é tomar decisões com base no sentimento altruísta. Dirá então a sua prática. Mesmo os senhores que hoje aqui estão ouvindo a minha palestra, assim que retornarem às suas empresas, acredito que voltarão a pensar com base no critério do ser ou não lucrativo. Então vou lhes ensinar um método para que isso não ocorra. Suponhamos que tomemos uma decisão de maneira instantânea, no momento em que pensamos se vamos ou não comprar ou vender alguma coisa, ou ainda se aceitamos ou não o pedido de determinada pessoa. Essa decisão, de certo, é instintiva e, portanto, é preciso dar uma pausa antes de se prender a ela. Nesse momento, lembre-se, o mestre Inamori disse para pensarmos se a nossa decisão irá ou não beneficiar a contraparte, em vez de nos basearmos somente no lucro. Ao pensar assim, estará dando uma pausa antes de tomar a decisão final. Esta, por sua vez, deve ser tomada quando estiver convicto de que beneficiaria a si próprio, além de agradar a contraparte. Se não fizermos assim, acabaremos por interpretar a situação de modo conveniente para nós e poderemos causar prejuízo às pessoas. Por isso, considero importante manter esse raciocínio dentro do processo de tomada de decisão. Em outras palavras, se nós nos condicionarmos a pensar sempre desta maneira, mesmo sendo um pobre mortal como eu, que ainda não atingiu o estado de iluminação, certamente passarei a tomar decisões surpreendentes. Vou me manter um pouco mais nesse assunto de amor altruísta. Altruísmo é a inclinação humana a agradar ou ajudar os próximos. Há um episódio no ensinamento do budismo, o qual relata que Sakyamuni, em outra encarnação, ofereceu seu próprio corpo para uma onça e seu filhote à beira da morte, por falta de alimento. Desta forma, o budismo explica que a ação extrema de altruísmo é salvar o próximo, mesmo sacrificando a si próprio. Quando menciono que o altruísmo assim se resume, muitos me criticam dizendo, isso não passa de idealismo. Você mesmo, como um bom comerciante, está sempre em busca da lucratividade, dizendo que lucro abaixo de 10% não pode ser considerado lucro. Por outro lado, manda salvar as pessoas. É totalmente contraditório. Se administrarmos a empresa salvando as pessoas, não conseguiremos nem os 10%. Na realidade, apesar de lhes dizer que o auge do altruísmo é salvar o próximo, mesmo sacrificando a própria vida, se assim fizermos, precisaremos de várias vidas. Portanto, não é uma ação que poderemos tomar várias vezes em nossas vidas. Por conseguinte, não poderemos tomar esse auge do altruísmo como parâmetro, mas há outra interpretação para o altruísmo. Todos os que nasceram neste mundo estão vivendo com toda a sua força a preciosa vida que lhes foi concebida. Assim, todas as coisas que existem neste mundo devem conviver harmoniosamente. Eu preciso viver, mas devo também possibilitar a coexistência de todas as coisas da Terra. Esse seria o altruísmo. Nesse sentido, não há nenhuma incoerência. O mais importante aqui é que se deve sempre pensar o que é realmente bom para as pessoas. Por exemplo, suponhamos que uma empresa lhe peça para vender as mercadorias a prazo, pois no momento não dispõe de verba suficiente para compra à vista ou em troca de duplicadas ao seu favor. Quando verificamos, essa empresa está à beira da falência, com rumores de que não durará mais que um mês. Nesse caso, devemos vendê-lo ou recusá-lo. Certamente, muitas pessoas entrarão em um dilema, pensando, se pensarmos com altruísmo, deveríamos vendê-lo a prazo, porém colocaremos em risco a nossa empresa, pois certamente será difícil reaver o valor da venda. Qual seria a decisão correta a tomar? Será que altruísmo e administração de uma empresa conseguem conviver sem entrar em situação conflitante? Até hoje, tenho falado muito sobre grande bondade e pequena bondade. Por exemplo, suponhamos que criamos um filho mimando o máximo que podemos por amá-lo demais. Certamente, em cada momento, o filho ficaria contente, porém, se tornaria egoísta e caprichoso, de caráter antissocial e uma vida muito infeliz. Esse seria o exemplo de pequena
bondade, o qual se baseia somente naquilo que está à sua frente e que aparenta ser uma atitude coerente de bondade, mas que no futuro apresentará um resultado negativo. Certo provérbio diz: pequena bondade assemelha-se com grande maldade, porque bondade imediatista pode causar um grande mal às pessoas. Atualmente, o livro Imperfeição Física é um best-seller. Dê uma olhada e o autor narra sobre a sua vida de forma alegre, apesar de ter nascido com deficiência física. Normalmente, alguém nessa situação estaria revoltado com os pais e com a sociedade, indagando por que ela teria que passar por uma vida tão infeliz. Entretanto, o autor narra que nunca perdeu a alegria em sua vida e nunca se revoltou com as condições que lhe foram impostas, as quais, aos olhos dos outros, refletem como uma infelicidade sem tamanho. Ele passa ao leitor que viveu e vive com uma vitalidade verdadeira, sem se considerar infeliz. É exatamente isso que faz com que ele viva a sua vida com alegria. Amar o próprio filho é óbvio, mas não significa que se deva sempre mimá-lo. Os pais que criaram o autor desse livro fizeram com que seu filho realizasse as suas coisas sempre sozinho, mesmo sofrendo com a falta de braços e pernas, mas acompanhando-o com muito carinho para que um dia ele tivesse condições de viver sozinho. Certamente tal atitude deve ter sido vista como impiedosa e sem coração por olhos alheios, mas graças à mesma o seu filho cresceu e hoje é um ser humano maravilhoso. Aqui se trata de bondade profunda. Há um provérbio que diz: a grande bondade profunda aparenta ser desumana. É uma atitude, como aqui relatei há pouco, que está a bondade profunda de formar um ser humano maravilhoso, embora aparentemente pareça ser desumana para os outros que a enxergam como uma agressão impiedosa contra uma criança com tal deficiência. Outro dia, vi na propaganda de uma ONG que apoia países emergentes a frase: nós não damos peixes ao povo dos países pobres, mas o ensinamos a pescar. Realmente, quando oferecemos peixes após consumi-los, não sobrará nada a não ser o hábito de esperar que alguém sempre lhes ofereça algo. Ao passar que se lhes ensinarmos a forma de obter os alimentos, basta que vá a um rio ou ao mar quando tiverem fome e pescar, utilizando o método aprendido. Assim, certamente poderão continuar a viver por si sós. Era essa a mensagem que estava contida naquela frase. Essa é a bondade profunda. Oferecer peixes ou dinheiro não passa de uma bondade aparente, pois isso não prepara as pessoas a serem autossustentáveis. Nesse sentido, obras beneficentes atuais pensam no que realmente beneficia a quem pretendem ajudar. Portanto, quando pensarem em altruísmo, procurem compreender bem o significado de grande bondade e pequena bondade que acabei de mencionar. Após o estouro da bolha econômica, muitas empresas ainda não conseguiram se reestruturar, principalmente as instituições financeiras. A maioria dessas empresas se desestruturou financeiramente por ter investido em imóveis e ações, seguindo o conselho atraente de que esse seria o caminho certo para ganhar dinheiro. Pode haver quem diga: a minha empresa não caiu nessas conversas sedutoras, mas poderia ter sido apenas por não dispor de verba suficiente naquela hora. Do contrário, poderiam ter caído na lábia do lucro fácil e a esta hora ter a sua empresa quebrada. Muitos vieram oferecer o mesmo à nossa empresa. Todavia, eu pensava da seguinte maneira: não deve haver um meio tão fácil de ganhar dinheiro, mesmo que houvesse algo errado nisso, pois se é possível lucrar sem suar a camisa, ninguém mais terá vontade de trabalhar, e assim o sistema social irá se desestruturar. Ainda que desse certo e lucrasse momentaneamente, minha vida daí em diante ficaria totalmente desordenada. Assim, recusei todos os convites. Por mais que mostrassem o ganho que teríamos, achei que algo estava errado, pois estava convicto de que não poderia administrar bem a empresa daquela maneira. Conforme falei há pouco, quando pensamos com base no altruísmo, conseguimos visualizar bem a situação dos que estão ao nosso redor, caindo na conversa de ganho fácil. Vemos nitidamente avarentos correndo de cima para baixo com o intuito de só ele aproveitar a oportunidade e lucrar. Gente dessa natureza corre para um lado por conta própria, bate a cabeça no poste e ganha um belo golo. Faz um rápido curativo para em seguida
passar a correr para o outro lado. Quando pensamos, ele vai cair se for para lá, dito e feito, tropeça numa pedra e leva um senhor tombo. Apesar de tudo isso ter sido fruto de decisão própria, começa a culpar o poste, dizendo que não deveria estar naquele lugar, e as pedras que estavam na rua. Em suma, a culpa é sempre dos outros e nunca dele. Acha que é inocente de tudo. Assim, lamenta-se do mundo que não o reconhece, apesar do seu esforço. E é esse tipo de pensamento a causa de as coisas não darem certo, pois se esquece que tudo foi fruto de sua ação movida pela ganância. Isso é bem perceptível quando pensamos com um sentimento altruísta. Até em conversas suspeitas, enxergamos as segundas intenções que há por trás delas. Essa é a razão de lhes dizer que é muito importante ter o sentimento altruísta. Peço a todos que concretizem seus negócios quando sentirem que se trata do melhor para todos. Ou seja, não se esquecer de que isso poderá proporcionar igual benefício à contraparte do negócio. Jamais deve fazer como no exemplo que citei há pouco, ou seja, trabalhar pensando somente no benefício próprio. Voltando aqui. O vídeo é um pouquinho longo dessa vez, 17 minutos, mas eu achei que era importante passar o vídeo completo, né? Porque o conteúdo é bastante altruísmo, é um tema abrangente, eu acho que tem muita discussão, muita controvérsia, como ele mesmo fala, como é que uma empresa pode pensar nos outros e ganhar também. Eu vou passar a palavra para o seu Takano, para começar a nossa discussão. Seu Takano, por favor, pode. Bom dia para todos, obrigado pela participação aí de todos. Bom, eu já estava comentando aí logo no começo, antes de entrar na sessão direto com o seu Paulo, é um tema muito difícil de aplicar, né? Altruísmo, inclusive com prejuízo próprio, pensar no terceiro. Quer dizer, o instinto, talvez humano da gente, é sempre autodefesa, né? Em prioridade. Como conciliar isso com ajudar a pensar em altruísmo, pensar no terceiro? Esse equilíbrio que eu acho que é um pouco difícil para todos nós. Mesmo o seu Inamori, no texto aí, fala que ele não chegou no nível, digamos, de iluminado para aplicar 100% isso aí. Ele próprio, que foi inclusive monge, né? Ele entrou, se formou como monge e tudo mais, e para nós é um iluminado, mas ele não se considera iluminado e que é difícil mesmo. E lá, mais no fim, ele fala da bondade, né? A dona Fumiko traduziu muito bem. Nós tínhamos traduzido no início o Daizen como bondade grande e Shozen como bondade pequena. Mas acho que a tradução que a dona Fumiko fez, bondade profunda e bondade superficial, descreve melhor esse Daizen, porque nós traduzimos ao pé da letra, né? Dai quer dizer grande, né? E, Zen como bondade. Show como pequeno. Então, está uma pequena bondade. Mas acho que a tradução perfeita é bondade profunda e bondade superficial. Isso aí é o tal não dê peixe, né? Que ele mesmo menciona. Não dê peixe, ensine a pescar, né? Então, acho que é muito abrangente, como o senhor Paulo falou no comentário. É um tema para, acho que toda a filosofia do seu Inamori, descrevendo a atitude da gente como ser humano. É difícil, eu acho muito difícil, mas acho que vamos ter que, na nossa decisão, sempre pensar os dois lados, né? Era isso aí, Paulo Sam. Obrigado. Obrigado, seu Takano. O comentário desse tema é sempre
sempre mais profundo, né? Mais complexo, eu acho. Porque realmente tem um trecho lá que ele fala que você deve pensar no próximo, mas não é só no próximo, né? Tem um ponto que ele fala, alguém fala para ele, né? Assim, você fala dos outros, mas ao mesmo tempo você defende o lucro de mais de 10% na última linha, mas como é que pode ter altruísmo com o lucro, né? Então, quando a gente não entende isso, eu acho que parte para criticar, né? Parte para confrontar, tentando derrubar essa tese. Não, eu acho que existe profundidade nesse ensinamento. Então, falei para o seu Takano, esse é um assunto para a gente estudar a vida toda e vai faltar a vida ainda, né? Mas então vamos lá, são 9h37. Em seguida, seu Itagaki, comentário mais profundo, por favor. Bom dia a todos e Paulo-san me perguntando muito, né? Concordo totalmente que a Takano-san falou, explicou, realmente dentro de a filosofia do Sino Inamori, esse capítulo altruísmo faz parte de um pensamento essencial, núcleo, filosofia Inamori, eu acho. É uma coisa muito delicada, difícil, mas algumas assim pessoas pensam que será que aquele Inamori-san sempre fala como gestor, nós, administrador de empresa, tem que atingir mínimo 10% de lucros operacionais de cada empresa. Aí, algumas pessoas pensam que, puxa vida, isso não é uma contradição, que altruísmo, que sempre pensa o próximo. Mas eu acredito que, se o Inamori está falando isso, prioridade a bem-estar de próximo seria uma coisa essencial para nós todos atingirmos 10% de lucro operacional durante toda essa administração de cada empresa. Por quê? Porque se você administrar de uma forma contrária, eu acho que, pelo resultado no passado que eu refletindo, daria certo empresa. Principalmente a durabilidade e sustentabilidade da empresa. Nós estamos agora há 33 anos no mercado. Talvez eu tinha comentado para vocês que durante todo esse período, simplesmente 16, 18 empresas de minha cabeça que existe desapareceram do mercado, concorrentes. Por quê? Né? Aí eu penso assim, eu não fiz nada, coisa especial, mas outros simplesmente desaparecendo de minha frente. Mês que vem nós vamos a participar de uma feira hospitalar maior de toda a América Latina, Hospitalar 2024. Quando eu sempre montamos nosso estande da empresa nessa feira, aqueles amigos, velhos amigos antigos que tinha mesmo trabalho da mesma ramo, inclusive era concorrente nosso, passa a minha estande, olhando o meu, assim, nossa estande da empresa, fala que, puxa vida, você ainda está trabalhando? Você ainda está no mercado? Todo mundo fala assim, né? E eu penso, né? O que, o que fez uma diferença para nós? É realmente o pensamento de Inamori me sustentou até agora. Outro dia, não, quinta-feira eu voltei de Fortaleza, que nós ganhamos uma licitação de um hospital que foi montado no meio do mato, no interior de Ceará, 220 quilômetros de distância de capital. No meio dessa viagem no táxi, tocou meu celular. Um vendedor meu me ligou, dizendo que tem uma cliente que está querendo fechar negócio através de revendedor de Santa Catarina, né? É o preço bem mais alto do que nossa tabela de preço. Entrando esses últimos, primeiros 3 meses este ano, eu confesso que as vendas da empresa este ano não está indo bem. E queria esse período, mas o preço que ele me comentou, algo eu senti estranho.
aí já imediatamente fala que não fecha esse negócio, está gerando alguma coisa estranha. Essas coisas de consequência, eu acredito que sustentando nossa empresa até agora. Por isso, sempre pensar não de nosso próprio interesse pessoal, balancear realizando nosso negócio, eu acho que é muito importante. Eu acho que só isso. Obrigado. Obrigado, senhor Itagaki. São experiências ao longo de três décadas, que passam de 3 décadas. A Mauri, como é que está o altruísmo em Pilar do Sul, Grupo MNS? Eu estou vendo que João Vitor está participando hoje, né? Junto? Vamos lá, Mauri, por favor. Dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Ok. Ô, João, você de qual setor que é, por favor? Eu trabalho junto no marketing aqui na MNS, junto com o Marketing. Mauri. Tá certo. Seja bem-vindo. Vamos Muito lá, Mauri. obrigado, viu? Bom dia a todos. Difícil contribuir nessa parte que é bem específico nessa perspectiva, mas eu vou falar um pouquinho do... Ontem nós estávamos numa reunião da IBRA-Hort, uma associação de classe do agro, né? E falou bastante do que o texto do senhor Namori e focando um pouquinho mais sobre a abordagem que o senhor Itagaki falou, o senhor Takano. Até o Paulo comentou no comecinho que eles colocaram o case lá da Toyota, né? Da Toyota Sorocaba, que fizeram uma missão lá na fábrica da Toyota Sorocaba e viram... A expectativa deles era chegar lá e ter uma empresa altamente tecnológica, né? E chegaram lá e viram o quadrinho de Kanban com manuscritos, post-its, manuscritos, né? Coisas básicas, né? E o gerente falou lá que a essência realmente da Toyota é essa abordagem de grande bondade ou pequena bondade, né? Que eles falam lá que a razão deles fazerem bons carros é porque eles focam em boas pessoas, né? Eles geram boas pessoas, né? E um dos pontos que eles falaram bastante nesse sentido é do grande amor em relação ao grande bondade em relação ao cliente. E não tem grande bondade com gerente e com engenheiro, porque todo o montador lá na linha de montagem tem à sua disposição, ao seu alcance, o botão vermelho para parar toda a linha, a primeira perspectiva de erro operacional, ou erro de qualidade, ou uma peça que estava com defeito e bloqueou alguma coisa, né? E o estoque deles é bem just in time, é coisa de 4 horas, né? Erro de 4 horas do fornecedor. Para quê? Para trabalhar com um grande amor na visão do consumidor que paga todo o sucesso no preço do carro, né? E com pequena bondade com a parte da gestão, né? Para deixar claro a questão dos erros, para na primeira perspectiva do erro eles fazerem ação de longo prazo, realmente forçar estourar algum erro de fornecedor, erro de peça, erro de processo, erro de estocagem, erro de qualquer coisa, uma peça que tá rasgando, ou uma pintura mal feita, por exemplo, né? Ou uma borracha que está com dificuldade de entrar ou qualquer coisa nesse sentido na peça, para que a excelência operacional lá na ponta não seja comprometida porque algum operador quis esconder um erro de projeto ou um erro de gestão de processos, né? Eu acho que é um ponto bem interessante nessa perspectiva lá de um case bastante de sucesso nesse sentido, né? Que realmente a gente fica pensando assim, não vou falar porque eu tô com receio ou tal, ou não vou pensar nesse sentido porque a pessoa vai ficar nervosa comigo e não vou falar a verdade, né? Então, o que o sucesso deles é esse acesso ao botão de para, né? De refazer toda a visão de processo. E no quesito operacional é a empresa que menos para linha de processo e tem eficiência de mais do que 80% do que a Volkswagen, né? Cada funcionário fazem o carro com 80% mais de eficiência do que a Volkswagen, né? E para menos a linha de produção, né? E também dentro do contexto esse é um contexto da parte de indústria, né? Mas dentro do contexto do agro também, teve bastante cases lá que está acontecendo de bastante
desse olhar de fazer realmente essa visão do altruísmo, mas do altruísmo de alto nível, né? De não ficar só reclamando ou fazendo qualquer coisa nesse sentido, mas realmente voltar para dentro da sua porteira, né? Refazer seus processos. Tem bastante cases de sucesso em São Gotardo, em Cristalina, empresas de padrão internacional, de eficiência, de excelência, de qualidade, olhando nisso daí, realmente de fazendo essa gestão de pessoas, né? Aumentando o nível de resultado, né? Não dando desconto para o cliente, mas realmente olhando os seus processos e usando os defensivos com mais eficiência, reduzindo o risco de contaminação, buscando realmente eficiência, não só enganando relatórios, né? Não fazendo aquele greenwashing, né? Mas realmente fazendo o negócio do jeito que tem que ser. E a partir disso daí, a gente vê lá que, igual o senhor Itagaki-san, né, o porquê que tem empresas fechando e empresas dobrando o tamanho, né? Então, essa perspectiva de realmente fazer o negócio bem feito e fazer na visão de longo prazo e não ter medo dos erros, né? E quando ocorrem esses erros, a gente ir para dentro das nossas próprias convicções e repensar, refazer a engenharia do processo, refazer essa perspectiva da cultura organizacional para pensar no nosso sucesso do longo prazo. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia contribuir. Obrigado, Amaurim. Comentando aí da Toyota que ele mencionou, a unidade de Sorocaba, assim como as outras unidades, a Toyota é a única montadora no mundo que não gera lixo, né? Não sei se em todas as unidades, mas literalmente nenhum lixo. Então, os fornecedores reclamam porque não podem entregar com embalagem de madeira, de plástico, de papelão, tem que ser tudo pelado, tem que ser no estado que vai ser utilizado. E até mesmo o esgoto, xixi, cocô que o pessoal faz na unidade lá não é descartado, porque é longe da cidade, né? Lá não tem esgoto, né? Então, ele é tudo autossuficiente, ou seja, ao comprar um produto Toyota, você está contribuindo para o meio ambiente. Olha a propaganda aqui, né? Ele não deixa sujeira. Olha só, tá no preço isso. Isso mais tarde, lá na frente, vai ser quase que um item obrigatório para todos que trabalham, todas as empresas, né? Então, como é que consegue tomar frente nisso? Muito bem. Não só isso, muitas outras coisas. Agora são 9h50, eu gostaria de ouvir um pouquinho o seu Eurocouto, por uma razão aqui. Vou deixar uma distância de idade, né, seu Euro, entre o Amauri, que tem cara de menino, o seu Euro já é uma pessoa já com horas de voo. Por quê? Porque eu acho que o altruísmo é algo que vai se convertendo do egoísmo para o altruísmo na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente e materialmente ao longo da vida, né? Acho eu. Qual que é a opinião do seu Eurocouto, por favor? Bom dia a todos, novamente. Eu estou com 60 anos. 60 anos não é uma idade qualquer, já é uma idade de quem viveu bastante Mas tá e novo de quem ainda. viu. Tô novo, me considero novo, tô novo. Ainda tenho motivações para continuar vivendo. Quando eu chegava aos 30 anos, eu falava para mim mesmo, espero um dia chegar aos 40. Quando eu fiz 40 anos, eu falei, espero um dia chegar aos 50. Quando eu fiz 50 anos, eu falei, espero um dia chegar aos 60. Cheguei, eu fiz aniversário em janeiro. Agora o senhor pensa assim, espero chegar aos 100 anos, né? Isso, mas eu estou mais modesto e eu até mesmo altruísta comigo mesmo. Falei que quando eu fiz 60 anos, espero chegar aos 70. Mas estou multiplicando a idade, talvez eu consiga avançar bastante, né? Mas eu serei breve como sempre. A palestra do senhor Inamori e a bondade de vocês, né, o altruísmo de vocês em ter falado o que vocês disseram agora, né, todos os que já se manifestaram, foi suficiente para eu construir um pensamento interessante, que é assim, quando a gente planta, a gente colhe. Não é assim, figurativamente falando? Na vida sempre é assim, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Se a gente planta aquilo que é ruim, a gente não vai colher nada bom. Quando o senhor Inamori destaca o bem, mesmo que seja pequeno,
mesmo que seja superficial, mesmo que não seja profundo, ele está falando um pouco disso, né? Que a gente tem que se construir primeiro, se preparar, planejar bem, planejar bastante, para poder visar lucro. Mas lucro significa o benefício do plantio, não é verdade? Quando a gente pensa bem, quando a gente age bem, o que vem para a gente? Sempre vem lucro. Mesmo que não seja acima de 10%, mas sempre vem lucro. Não é vantagem, não é uma questão de vantagem ou de desvantagem, é só uma questão de bom senso. Tudo que a gente recebe na vida, a gente tem que agradecer. O altruísmo foi criado há relativamente pouco tempo por um filósofo francês chamado Comte, Auguste Comte. Ele é bem conhecido porque ele é o criador do positivismo. E o positivismo é algo que está em nossas mentes. A gente sempre é mais positivista do que negativista, né? Não é verdade? A gente sempre pensa positivo. Eu quero algo a mais na minha vida, eu quero o progresso, quero que ele venha. E o Auguste Comte criou uma filosofia chamada positivismo, não sei se vocês já ouviram falar. Ela já foi muito criticada, mas ela tem o seu lado bom, né? Tudo tem, assim, duas faces, digamos, né? As moedas têm duas faces, né? Então, só para encerrar a minha pequena e breve exposição, eu acho que a gente tem que pensar na gente e tem que pensar nos outros, sim. Isso faz parte desse lucro da vida. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Euro. Pensar nos outros, pensar no bem de todos, né? Essa do plantio de coisa boa, colhe coisa boa. Tem uma frase Isso. que diz que para plantar você é livre para escolher, mas a colheita é obrigatória, você não tem escapatória. Certamente. Ou seja, aquela Certamente. semente que você pegou vai colher, independente de você querer ou não. Você pode Certamente. E passar a grade em cima. Sim, só para completar, não adianta a gente reclamar, né? Se eu plantar abacaxi, o que eu vou colher? vai colher abacaxi. É abacaxi. Então é isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, seu Euro. Dona Fumiko, esse texto é bastante caprichoso para tradução, né? Tem algum comentário dentro daquilo que o seu Takano colocou lá, do bondade profunda, outra superficial? E uma outra coisa aqui também, na Mori-san fala de intuição e instinto, né? Eu não consigo distinguir uma coisa da outra ainda. Algum comentário sobre isso? Bom, de imediato, eu não lembro muito dessa parte do instinto, porque a palavra japonesa é muito sutil, né? E mudando um pouquinho uma palavrinha, ela dá uma conotação ligeiramente diferente, e que em outras línguas não se encontra. Então, tem uma única palavra para comparando, que traduz várias palavras em japonês com significado semelhante, mas com sutil diferença. E realmente, como o senhor Takano disse, nós discutimos bastante sobre a bondade profunda, né? E a bondade superficial, porque é difícil de você mensurar em tamanho, né, a bondade. Então, nós achamos que falar em profundidade, talvez a compreensão seja mais fácil. Então, esse foi um ponto de escolhermos essa palavra. Eu digo escolhermos porque eu acredito que eu pedi a sugestão dos senhores, né? E também conversei bastante com o meu corretor de português, que ele fazia a correção, estudioso da parte da língua portuguesa, né? E aí chegamos a essa conclusão. E realmente, hoje o assunto foi muito interessante, porque quando eu li esse livro em japonês, eu falei, não dá. Primeira coisa que eu pensei, como, né? Um altruísmo dentro de uma empresa. Mas hoje, como todos falaram, realmente é como se fosse um plantio. A decisão
a decisão que se toma dentro da empresa, e o que o senhor, né, seu Paulo falou, a escolha do semente, né, decidir qual semente plantar. E lá no futuro, de acordo com esse semente, vai colher o fruto, né? E se a decisão realmente for tomada pensando no próximo, né, lógico, sem se sacrificar, e não adianta ajudar os outros e acabar com a sua empresa, né? Mas uma decisão coerente, mas que não seja egoísta, como diz o senhor Takano. Então, isso que realmente dá a longevidade da empresa, como do senhor Itagaki. Então, muitas empresas acabam saindo do mercado justamente por isso. Como pensa muito somente na sua empresa, então não tem essa longevidade, né, essa convivência com os clientes. Assim eu interpreto. Obrigado, Obrigada. dona Fumiko. João Vitor de MNS, você está com cara de quem quer falar alguma coisa? Está com boné, barba? Rapidinho, 9h59. Vamos testar Bom sua dia, capacidade de resumir em 2 minutos. mas eu acho que hoje eu estou aqui mais para acompanhar vocês. Quero estar participando mais, né? Para estar mais entre vocês, assim, entender um pouco mais sobre filosofia, né? O Amori participa bastante também. Então acho que hoje eu estou aqui mais para entender um pouco mais. Ok, obrigado pela sua participação. A Juliana Ota finalmente entrou na reunião, hein, Juliana? Vamos lá, 2 minutos Primeiro, eu para quero você pedir também. desculpa. Vai ser 2 minutos. Queria pedir desculpa a minha ausência, mas é por um bom motivo que eu quero agradecer o altruísmo de todo mundo. Regulamentei minha empresa, contratei equipe e está indo muito bem. Mas eu fui, assim, esse estudo hoje foi perfeito. Eu vou falar rapidinho o que aconteceu. A gente trabalha no digital. E é a primeira vez que a gente fala pico de vendas e não deu lucro. Não sei, pode ser que dê, vamos continuar fazendo o nosso esforço, porque eu ainda tenho a semana que vem para muita coisa acontecer. Mas o que eu quero falar para vocês? Que eu trabalho com desenvolvimento humano, então o altruísmo, o doar, faz parte. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, porque eu comunico isso, né? E eu percebi uma coisa sobre instinto, que eu aprendi hoje, foi muito rico. Como eu trouxe a dor como uma emergência para os meus alunos, eu cuidar da dor no quadril, dor na lombar, eu estou vendo que não está tendo tanto altruísmo da outra parte. Eles querem fazer as aulas gratuitas, mas eles não estão dispostos essa semana a pagar. E daí o que eu pensei? Quando a gente está no momento de instinto, a gente está na sobrevivência. A dor traz a sobrevivência e a gente abafa o altruísmo. E daí o que vocês me trouxeram hoje foi continue com paciência, porque você está plantando uma semente. Quando eu acalmar essa dor dessas pessoas, hoje eu dou muito material gratuito. Eu faltei bastante porque eu estava trabalhando aos sábados, inclusive hoje eu dei uma aula mais cedo para vir, consegui agora organizar, sessão pijama, estou dando aula para poder vir. E eu percebo isso, tem o nosso tempo, a gente continuar fazendo a nossa empresa com valores, regulamentando, honrando toda essa sabedoria do Sr. Inamori e ter paciência. Eu estou arrepiada com tudo que eu aprendi hoje. E eu sei que essas pessoas que estão no modo instinto de sobrevivência, com muita dor, talvez agora eles não vão comprar meu produto, porque eles não conseguem ter essa troca, visualizar, porque eles estão no modo do instinto de sobrevivência. Mas eu sei que se eu continuar dando, continuar fazendo a minha parte, uma hora vai acalmar essa dor, uma hora ela vai olhar e uma hora vai ter essa troca, né? Muito obrigada por hoje, foi, como sempre, maravilhoso. Obrigado, Juliana. Parabéns pelo teu início. Há 30 e tantos anos atrás, seu Itagaki começou assim, né, seu Não, Itagaki? eu passei de um feto para um bebê, né? Seu Itagaki já é um mocinho. O Hélio tá com a mão levantada. Hélio, vamos lá um pouquinho. Oi, Rapidinho. bom dia. Sim. Bom dia, viu? É super rápido também, né? Assim eu pretendo ser. É que, assim, foi muito rica mesmo, né? Essa discussão, concordo com a Juliana e agradeço a contribuição de todos aí.
Mas eu só queria colocar aqui um comentário, tá? Assim, sem julgamentos, né? Sem certo ou errado, mas que, assim, eu senti que nós discutimos muito sobre a questão do altruísmo, mas do ponto de vista da empresa, né? Mas eu acho que também devemos refletir também sobre o altruísmo do ponto de vista de quem está praticando altruísmo, né? E trago esse argumento, né, com base em uma das passagens de um dos livros de Machado de Assis, né, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em que é um relato da vida do morto, né, entre aspas, né, e tem um certo trecho lá que ele menciona, assim, né, não exatamente com essas palavras, mas o que ele demonstra é que em muitos casos, né, em muitos momentos da vida dele, ele quis ser altruísta, mas não pelo fato de ser, mas para mostrar aos outros que ele é altruísta, né? Então, é essa reflexão que eu trago, né? Nem sei se ajuda muito aqui se ajuda em alguma coisa aqui, né, na nossa discussão, mas é apenas assim uma reflexão rápida que eu mesmo faço, assim, de que também existe esse ponto de vista a ser relevado, tá? Então, desejo um bom final de semana para todos, tá? E obrigado aí, viu? Obrigado, Hélio. Encerrando aí o grupo de hoje. Mas, o Daniel, você, você quer falar alguma coisa? Só para falar oi pro pessoal aí, 1 minuto. Não é Não, obrigatório. eu vou falar oi. Não, Oi. eu só vou falar oi. Assim, toda essa conversa me lembrou um versículo da Bíblia, né? Que é Colossenses 3:15, né? Eu acho que é só isso. Muito bom. Por falar em Bíblia, Jesus Cristo ensina que ele não precisa, como é que é? Ele não quer o sacrifício, não quer que você faça sacrifício, e sim tenha misericórdia. Isso é uma coisa também profundo, porque quando fala pensar nos outros, pensa que é se sacrificar. Mas cuidado com o sacrificar, que é diferente de misericórdia com o seu próximo. Mas vamos lá, 10:05. Vamos encerrando aqui. Eu falei que tinha um sorteio no final da reunião, então não é bem um sorteio aqui, mas antes vou reforçar o... Oi, Daniel? Paulo, só uma interrupção. Sim. Foi falado o senhor Inamori, ele comentou sobre um livro, né? E para quem ficou curioso, eu acredito que o livro seja o do Nick Vujicic, que é aquele rapaz que não tinha os braços e as pernas. Tem 3 livros deles, é Uma Vida Sem Limites, o outro é Indomável e o outro se chama Fique Forte. É Nick Vujicic. Eu vou teclar aqui no chat. No Só chat eu isso. repasso lá depois. Um assunto como esse, depois de discutido, não perca a oportunidade de assistir mais uma vez o mesmo tema, porque isso faz um efeito profundo no cérebro, né, na memória nossa. Isso ajuda bastante, principalmente aqueles que são mais novos de idade. Bom, o sorteio que eu estou falando não é bem um sorteio. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar o seu Euro de Barros Couto Júnior. É um sorteio que já está sorteado, tá? Como participante mais assíduo dos últimos 27 meses, com simplesmente 100% de presença. É o único caso, com exceção do próprio apresentador aqui, né? No período de janeiro de 22, que o senhor começou, né? 2022, 23 e com a reunião de hoje, completa então 28 meses. E para homenagear o estudante mais assíduo, né? Vamos presentear com um exemplar desse livro aqui, ó, Filosofia Kyocera, 78 Princípios, que na minha imagem aqui acaba cortando aqui, mas depois da reunião a gente troca detalhes de como é que eu vou enviar isso para o senhor. Então, fica o reconhecimento Obrigado. do aluno, o aluno que começou e não falhou. Ô, seu Paulo, Oi. Você posso também tomar quer? Não, Hein? posso tomar liberdade de mandar junto uma cesta aqui da MNS para ele? De produtos da MNS? Fica à Daí vontade. eu tenho esse livro aqui, daí eu já mando junto o livro. Não, eu tenho mais um exemplar desse livro aí. Eu mando junto
com a cesta MNS, eu levo lá para ele. Você manda. Pode ser? Pode ser. Ele vai ganhar 2 presentes, o livro e a cesta MNS, pode ser? Fora um abraço aí. Ótimo. São todas atitudes altruístas. Olha a responsabilidade, hein? Responsabilidade digno de dar continuidade na coordenação do grupo aqui, né, seu Tacano? É Pessoas verdade. assim, hein? Estamos de Viu, olho, viu? Paulo? Já que estamos um pouquinho atrasados, deixa eu só mostrar esse artigo. Não sei se dá para ler aí. Só se deixar. De qualquer forma, é o seguinte. Sim. É uma entrevista, uma reportagem sobre a senhora Mônica Haut. Então, essa senhora, formada em História lá na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou na oficina mecânica, trabalhou em banco e depois disso saiu para ser empreendedora, hoje na área de tecnologia. E hoje ela tem 800 funcionários. É digno de dar uma leitura como coisa. Ela acorda às 2 da manhã para ler os e-mails, para na hora do expediente normal não ter que ficar atrás do e-mail, né? E a empresa então, coisa. E mais um outro que também eu gostaria de compartilhar é da senhora doutora Jeanne Tsutsui, né? Deve ser descendente de japonês, não sei se é 3ª ou 4ª geração. Ela é médica de formação. No fim, largou a parte de pesquisa na área medicinal e entrou na empresa Laboratório Fleury. Ela fez toda uma carreira e hoje é CEO da Fleury. Ela fala que não adianta ficar só nos gráficos, números, coisas. É preciso motivar os funcionários com objetivos claros. Falei, puxa, ele está falando como se fosse Inamori-san, né? E eu acredito que ela nem conhece o Inamori-san. E fala que a empresa, para ir bem, é preciso que todos estejam motivados. E, para isso, tem que ter objetivos claros, dito a todos os funcionários, né? E ela fala toda a trajetória dela na vida, como chegar ao topo dos laboratórios Fleury. Bom, eu vou passar esse texto para o Paulo San e se o Paulo se achar conveniente, compartilha com todos. Tá bom? Obrigado. O Mauri já compartilhou aqui no chat, depois eu repasso. Para encerrar aqui, o Paulo César está com a mão levantada, rapidinho, vamos lá? Oi, bom dia. Na verdade, só queria compartilhar o ato de altruísmo aí e agradecer agora publicamente ao senhor Paulo, porque ele ofertou um livro na última reunião que nós tivemos e quando eu fui buscar, ele praticamente me deu uma biblioteca. Então, eu queria agradecer, seu Paulo, pelo presente, tá bom? Muito obrigado. E boa semana e bom final de semana, bom final de semana a todos. Obrigado, Paulo. Muito bem, então são 10h13 agora, desculpe pelo horário que está passando. A nossa próxima reunião, a 41ª, vai ser no dia 18 de maio, 9 horas, né? E o tema é Seja ao mesmo tempo ousado e cauteloso. Nós estamos dentro daquele capítulo para tomar a decisão correta. Então, o mestre está ensinando em 5 tópicos a como tomar a decisão correta. Esse é um material muito valioso para a gente. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos encerrando a nossa 40ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês. Agora pode abrir o microfone. Tchau para vocês, até a próxima, hein?
Tchau, Tchau. obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada. Semana boa. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Bye. Tchau, tchau. 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 Sucesso, Juliana. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.